Boa noite, nós estamos começando o programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. O programa que quer comunicar as verdades eternas da fé católica de maneira prática e acessível. Esse é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história de irmãos e irmãs que caminharam em outros apriscos, em outras agremiações religiosas, mas um dia voltaram para casa, voltaram para a Santa Igreja Católica. Eu sou o professor Eduardo Faria, eu sou formado em jornalismo, em teologia, e durante 22 anos da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. E desses 22 anos, 10, eu fui pastor. Dediquei a minha vida para isso. Mas depois de um longo período de estudo da Bíblia, da história da igreja, da teologia sacramental, eu decidi me tornar católico, porque eu descobri que a Santa Igreja de hoje é a mesma igreja que o Senhor Jesus fundou há 2000 anos. E hoje eu quero comunicar para você a beleza, a bondade e a verdade da fé católica. Vocês já sabem que a cada episódio um tema guia a nossa conversa. E hoje nós vamos conversar sobre transubstanciação. Você já ouviu falar disso? O que significa essa palavra transubstanciação? Mas antes, eu quero dizer o seguinte: alguém já disse que quando você diz que algo está errado, você tem a obrigação de mostrar o que é o certo. Você concorda com essa frase? Quando alguém diz que algo está errado, essa pessoa tem a obrigação de mostrar qual que é o certo. Por que eu digo isso? Porque os nossos irmãos protestantes dizem que a compreensão católica acerca da Sagrada Eucaristia, ou seja, a transubstanciação, está errada. Mas eles até hoje não conseguiram nos mostrar qual que é o certo. É interessante porque em 1529, Lutero e Zwinglio se reuniram no colóquio de Marburgo para resolver essa questão. E essa reunião terminou com acusações mútuas de heresia. De modo que até hoje, os nossos irmãos luteranos têm uma compreensão sobre a Eucaristia, a compreensão da consubstanciação. Os nossos irmãos que seguem a compreensão de Zwinglio têm uma outra compreensão, que é a compreensão do memorial, é um mero simbolismo. Os nossos irmãos calvinistas, eles creem na presença de Cristo, porém não corporal, uma presença espiritual de Jesus na Eucaristia. Mas nós precisamos de uma correta compreensão desse tema. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus certa vez nos disse: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Perceba como que esse é um tema importante. O Senhor Jesus disse que a nossa vida eterna depende de comermos a carne dele e bebermos o sangue dele. De modo que esse tema é um tema urgente. Não me parece um tema meramente secundário. Vamos entender então o que a Santa Igreja ensina? A Santa Igreja nos ensina que o que acontece no momento da consagração do pão e do vinho é a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É quando a substância muda, mas os acidentes permanecem o mesmo. Acidentes, Eduardo, fala no meu idioma. Eu vou explicar. Sabe o que são os acidentes? Os acidentes é aquilo que você pode tocar, que você pode sentir o gosto, que você pode cheirar. O gosto, o formato, a textura, o cheiro
não muda, mas a substância muda. Geralmente, em todas as outras coisas, o que muda são os acidentes. Por exemplo, o Eduardo. O Eduardo permanece o mesmo, mas o cabelo branqueou, a pele enrugou um pouquinho, você já sabe que eu fiz 40 anos recentemente. Então, os acidentes, as características mudam, mas a minha substância, o Eduardo hoje e o Eduardo embrião é o mesmo. Na transubstanciação ocorre justamente o contrário. As características que você pode sentir, tocar, cheirar, permanecem as mesmas, mas a substância se muda verdadeiramente. Olha o que diz o Catecismo de São Pio X sobre esse assunto. A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Senhor Jesus Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, para ser o nosso alimento espiritual. Eduardo, onde está isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou talvez uma das elaborações mais antigas, e certamente a mais antiga a ser registrada na história acerca da Eucaristia, que está também em 1 Coríntios capítulo 11, quando São Paulo nos diz: tendo dado graças, o Senhor Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo diz: este é o meu sangue, que será derramado por vocês, esse é o cálice da nova aliança, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora, esta sempre foi a compreensão da igreja? Vamos ver evidências nos padres da igreja, aqueles padres que foram discípulos diretos dos apóstolos. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, no ano 110, ou seja, pouquinho depois que São João morreu, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de Pedro, discípulo de Paulo, olha o que ele diz sobre esse respeito. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porque uma é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice para a união com o seu sangue. Veja o que diz São Justino Mártir. Assim como o Verbo de Deus, havendo-se encarnado em Jesus nosso Salvador, se tornou carne e sangue para nossa salvação, assim também nos é ensinado que o alimento eucaristizado, mediante a palavra de nossa oração, procedente dele, o alimento de que nossa carne e nosso sangue se nutrem, é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou. Percebam, queridos, que, de fato, o nosso Senhor Jesus está presente, de fato e de verdade, nas espécies do pão e do vinho. Nós nos alimentamos do próprio Cristo quando nós nos alimentamos da Sagrada Eucaristia. E essa foi uma das coisas que mais me encantaram quando eu me tornei católico. Descobrir que o próprio Cristo vem ao meu encontro e se entrega como alimento para me nutrir. Eu aguardo você para o próximo bloco do nosso programa De Volta para Casa. Não saia daí, nós vamos conversar com o Fábio Salgado de Carvalho, que também foi protestante durante várias décadas, mas um dia decidiu se tornar católico. Nós vamos conhecer a história do Fábio Salgado e eu te aguardo daqui a pouquinho para o segundo bloco do nosso programa De Volta para Casa.
Até já! Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do programa De Volta para Casa, o programa no qual nós conhecemos um pouquinho a história daquelas pessoas que depois de anos, às vezes décadas, distantes da Santa Igreja, decidem retornar ao lar. E hoje está aqui comigo o Fábio Salgado, meu amigo, que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Pode sentar, fique bastante à vontade. A gente vai conversar hoje sobre o seu caminho de volta para a Santa Igreja Católica. O Fábio, que é filósofo, bacharel e mestre em filosofia. E há quanto tempo você é católico, Fábio? Eu me converti no dia 13 de março de 2013. Então, agora no próximo dia 13 eu vou completar 9 anos de católico. 9 anos, bastante tempo, né? Tempinho. E como que você se converteu a Cristo? A minha pergunta é, antes de você se tornar católico, eu tenho certeza que você, como protestante, já amava o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como que você se converteu a Cristo? Como que você se tornou um cristão, primeiramente? Eu venho de uma família protestante, né? 4 gerações aí de batistas que tiveram certa importância no meio batista brasileiro. Uau! Vários teólogos da minha família. Tem um tio meu que ele fez o doutorado dele em teologia na Alemanha. Meu avô faleceu em 2017, era pastor. Uma tia minha também formada em teologia, casada com pastor. Então, uma família cheia de pastores Uau. batistas, né? Então, eu nasci nesse ambiente. E eu estive na mesma igreja batista, né? Tem muita gente que pula de igreja para igreja, de denominação. Eu estive na mesma igreja por quase 30 anos. Me converti com 27 anos. E no meio batista tem aquela coisa de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uhum. Então, em 93, quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava num culto, o pastor fez um chamado lá e eu levantei a mão. Me senti tocado, isso com 8 anos. E depois de 2 anos, quando eu tinha 10 anos, eu acabei sendo batizado. Então, foi dessa forma. Então, eu sempre estive ali no meio protestante, né? Sou muito grato a esse meio em que eu conheci a palavra de Deus, onde eu aprendi a amar a Deus, mas não era a plenitude da fé. Então, foi desse modo que eu aceitei Jesus, digamos assim. Então, é interessante porque você não simplesmente cresceu num lar protestante. Você cresceu num lar de várias gerações de protestantes e com bastante pastores, né? Uhum. E você mencionou que você levantou a mão para aceitar Jesus, né? Uhum. Para você que está nos assistindo e talvez não saibam muito bem o que é isso, no meio protestante mais evangelical, por assim dizer, levantar a mão para aceitar Jesus é quase mais importante, ou talvez é mais importante do que os próprios sacramentos, né? No meio batista, particularmente, né, a gente não aceita que haja sacramentos. E o batismo, ele é apenas realizado como uma ordenança de Jesus Cristo e como um sinal de algo que já aconteceu anteriormente. Então, você aceita Jesus, você está salvo na concepção batista, uma vez que você aceita Jesus, e depois você é batizado, tanto que eu demorei esse tempo todo, depois de 2 anos, depois que eu aceitei Jesus, para ser batizado. Inclusive, eu não conseguia compreender isso, porque eu lembro que meu avô, ele ficava insistindo, não, Fábio, tem que se batizar, tem que se batizar. Eu falava, mas eu já aceitei Jesus, né? Já está resolvido, né? Já estou salvo, né? Okay. Então, como o batista ele tem essa concepção do batismo como não sendo um sacramento, mas meramente simbólico, então o batismo não salva, né? O que salva é a confissão pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te perguntar agora, Fábio, uma pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm a esse programa. Qual foi a primeira faísca, vou usar essa palavra, que te despertou a investigar um pouco mais a fé católica? Então, em 2011, eu era aluno do professor Olavo de Carvalho, que faleceu agora recentemente.
E ele tinha um programa chamado True Outspeak, eu comecei a acompanhar esse programa e eu achava que ele era muito erudito, muito culto, comecei a admirá-lo. E todo início de programa ele pedia a intercessão de Nossa Senhora e do Padre Pio. E aí um dia eu fiquei pensando, falei, pô, mas será que ele não conhece Êxodo? Será que ele não leu a Bíblia, né? Ele leu tantas coisas, será que no ponto da fé ele não estudou? E aí um dia... Êxodo, você está dizendo Êxodo 20, Êxodo né? 20, exatamente. Não farás imagem de escultura, ok. Falei, pô, como ele não sabe, né, que imagem é idolatria? E aí um dia ele indicou o site do Padre Paulo Ricardo, em 2011. E aí eu cheguei no site, o primeiro vídeo que eu fui ver era sobre a intercessão dos santos. E o Padre Paulo Ricardo, ele deu uma explicação que fez sentido, né? E foi a primeira vez que eu fiquei chocado, eu fiquei, nossa, não sei nada sobre o catolicismo, né? Me toquei disso. E aí eu fiquei, não, deixa eu estudar esse negócio, porque se aparecer algum dia algum católico estudado, eu vou conseguir debater com ele e tudo. Então fui estudar dessa forma, né? Por curiosidade e para ter um preparo. Eu sempre gostei muito de apologética, para quando aparecesse algum católico eu saber dar a resposta e as razões da minha fé. Né? E você foi estudar para que você não batesse em espantalho, como se diz, sim, né? sim, para que você conversasse de fato sobre verdadeiramente a crença daquela pessoa. E aí você começou a estudar... E aí eu comecei a estudar o catolicismo de uma forma bem afastada e desapaixonada, né? Eu passei 5 anos aí nos cursos de Física e Matemática e a gente, antes de eu ir para a Filosofia, e lá a gente está muito acostumado, sei lá, eu vou estudar álgebra, vou estudar um sistema algébrico. Então, eu vejo quais são as regras e eu depreendo coisas a partir daquele sistema de regras. E eu fui estudar o catolicismo assim. Falei assim, bem, eu quero estudar para eu conseguir raciocinar como um católico, porque eu, como protestante, eu buscava fazer isso com as denominações. Então, eu era um batista que não era reformado, eu estudava o calvinismo, e de modo que eu conseguisse dar respostas calvinistas para me fazer de calvinista caso alguém viesse conversar comigo. Então, meu objetivo com o catolicismo era isso. Eu quero conhecer de forma aprofundada para conseguir pensar como um católico, para eu não ser desonesto ao trabalhar com católicos, né? Então, eu fui estudar o catolicismo de forma muito desapaixonada, afastada, como um sistema cristão, digamos assim. E aí eu mandei um e-mail para o site do Padre Paulo Ricardo. Falei, olha, não sei por onde eu começo. Eles me mandaram uma bibliografia imensa de história da igreja. Aí eu falei, tudo bem, vou estudar isso aí. E aí eu comprei aqueles livros, fui lendo, a coisa começou a fazer sentido. Quando eu me vi, eu não podia renegar a realidade da igreja, né? Mas escamas foram caindo dos meus olhos e eu vi que tudo aquilo que eu sempre ouvi ao longo da minha vida era mentira em todos os ambientes. Tanto no ambiente protestante, quanto na escola, nos filmes hollywoodianos, nos seriados. É impressionante como é que, culturalmente, né, a Igreja Católica é totalmente deturpada. Né? Você falou uma frase, Fábio, que mexeu comigo. Tudo que eu aprendi era mentira. Talvez você que está nos assistindo não tenha se dado conta de como que você é bombardeado diariamente com falsas informações acerca da Santa Igreja. E principalmente para nós que vivemos num ambiente protestante durante muito tempo, nós crescemos ouvindo que para a igreja protestante existir, a católica tinha que estar errada. Né? E aí isso me leva para a minha próxima pergunta. O que você pensava da Igreja Católica antes de se tornar católico? Olha, o pior possível. Todos aqueles chavões eu tinha na minha cabeça. Então, católicos são idólatras, são ignorantes, não leem a Bíblia, fizeram todo tipo de atrocidade ao longo da história. A Inquisição, nossa, queimaram livros, queimaram pessoas. Colonização no Brasil, chegava aqui os jesuítas aqui obrigando o índio a se batizar. O que é o contrário, né? Você vai ler o relato, sei lá, de São José de Anchieta, ele fala o cuidado que eles tinham. Porque, para pensar, né? Estamos falando aqui da elite intelectual daquela época, os jesuítas. Como é que eles não sabiam que uma pessoa adulta ela precisa ter uma adesão à fé para que o batismo seja válido? Claro que eles sabiam disso. Então, mesmo que eles obrigassem uma pessoa a se batizar, esse batismo seria inválido. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso e tinham todo o cuidado do mundo. Então, por vezes, até os índios queriam ser batizados e eles tinham todo o cuidado para saber se não era com medo de acontecer alguma coisa com eles, se eles realmente estavam aderindo à fé, né? Então, todos esses chavões eu tinha na minha cabeça, todos eles. Eles foram se desfazendo na medida em que eu ia estudando, né? E eles se desfizeram paulatinamente, né? À medida que ao longo você ia do tempo. E eu ia atacando cada assunto. Então, Inquisição. Vamos estudar a Inquisição.
a famosa história da fundação da igreja por Constantino, né? Então você vai investigando ali e a narrativa simplesmente não faz o menor sentido, né? Houve vários papas até Constantino. Você investiga ali os documentos, né, da patrística, da patrologia, e você vê que a Igreja Católica está ali desde muito cedo. Então é uma narrativa que simplesmente não faz sentido. E tantos outros mitos, né, e lendas sobre a Igreja. A própria questão do Papa Pio XII, de que ele colaborou com o nazismo. Enfim, é uma quantidade de loucuras, né, que não se sabe de onde... Eu não sei de onde que saem essas coisas, né? Ou seja, você tinha uma imagem da Santa Igreja completamente desconstruída, deturpada, de modo que quando você se tornou católico, você teve que reconstruir, baseado agora nos fatos, né, nos fatos da teologia, nos fatos da história, você teve que reconstruir a imagem do que de fato é a Igreja Católica. Como que foi essa reconstrução? Como que foi para você olhar com aqueles olhos que brilham para a Santa Igreja? Olha, teve um documentário que é do Thomas Woods Jr., que também é um ex-protestante, é um historiador e economista. Vocês encontram no YouTube, né? Qual é o nome do diretor? Como Thomas Woods Jr. Woods. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, uma coisa assim. E aí você encontra até um documentário no YouTube. Ele tem um livro, mas tem um documentário de quase 6 horas, que ele vai mostrando... Olha, é difícil pensar em alguma coisa que preste na civilização ocidental que a Igreja não tenha dado uma colaboração, simplesmente fundado. Né? As universidades, os hospitais, a própria ciência moderna seria inconcebível. O primeiro curso que eu fui fazer foi física, né? Eu fiz mais da metade do curso de física. Publiquei artigos na área e tudo. Eu tinha uma visão totalmente de que a Igreja solapou a ciência, de que era anticientífica, e muito pelo contrário. Isso é passado, inclusive, em ambientes acadêmicos, né? Sim, com certeza. Então, eu fui me maravilhando e quando eu me vi, eu estava apaixonado pela Igreja sem perceber como é que aquilo tinha acontecido. E eu criei uma admiração pela Igreja que, antes de me converter, eu já tinha muito carinho pela Igreja, antes de eu me converter, né? Por conta dessa descoberta do legado católico ao longo da história, né? Entendi. É interessante porque a gente, como protestante, a gente tinha aquela coisa de se converter a Cristo. Uma coisa que aconteceu comigo é que depois de me converter a Cristo, eu percebi que eu precisava me converter também ao corpo de Cristo, né, que é a Santa Igreja. Fábio, no episódio de hoje, cada episódio do De Volta para Casa, a gente aborda algum tema, né, de maneira leve, de maneira prática. E o tema desse episódio é o tema da transubstanciação. E você, sendo batista, eu suponho, né, que no seu tempo de batista, você deveria achar a transubstanciação um absurdo teológico. E para você a Eucaristia, muito provavelmente você não chamava de Eucaristia, né? Talvez até aceitasse esse nome, mas era o nome talvez Santa Ceia que vocês usavam, né? Santa Ceia. E a visão de vocês era que a Santa Ceia era um memorial, simplesmente, né? Não realizava nada, não era algo que realizava ou que simbolizava, como são os sacramentos. Era uma refeição simbólica da simbólica da simbólica, só para lembrar que Jesus morreu na cruz. É isso? Com suco de uva, inclusive. Com suco de uva. Então se trocavam, inclusive, os elementos, né? Sim. Era um pão e um suco de uva. Tá. Como que foi para o Fábio passar dessa compreensão que, eu disse no primeiro bloco, não é uma compreensão, não é um assunto simples, não é um assunto secundário. Eu digo isso porque eu já vi protestantes, Fábio, dizendo assim, não, se a pessoa crê que a Eucaristia é isso ou aquilo, isso é secundário. Eu não consigo crer que é secundário, porque as palavras de Jesus são muito contundentes sobre esse assunto. Então a minha pergunta é, como foi a sua compreensão de que eu estou comendo aqui esse pãozinho e bebendo esse suco de uva como símbolo de alguma coisa que aconteceu, mas é meramente um memorial para eu estou me alimentando do próprio Cristo. Os elementos,
do pão e do vinho se tornam de fato e de verdade corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que foi essa virada de chave? Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu li um comentário católico sobre a passagem de João 6, né? Que Jesus, que inclusive tem aquela declaração lindíssima, né, de São Pedro, que Jesus, os discípulos vão abandonando Jesus, né, diante das palavras que ele fala ali sobre a Eucaristia, e ele se vira para os apóstolos e fala, e vocês, né? E São Pedro fala, para onde iremos nós, né? Só tu tem palavras de vida eterna. E o que diz o católico sobre essa passagem? Fala assim, olha, faz sentido, né, que esse evento aconteça desse modo, se Jesus está falando de algo simbólico, que não seja literal, né? E ao longo da história também a gente vai vendo muitos episódios que a questão de ser meramente simbólico não faz o menor sentido. Pessoas doentes em que se faz de tudo para que a pessoa tenha acesso à Eucaristia. Uhum. Eu estava lendo... Se fosse simbólico, não geraria o escândalo que gerou. Sim, e bastaria Jesus falar, calma, Jesus, estou sendo... Né? Alguns protestantes falam, não, mas Jesus nem sempre ele explica quando não está sendo literal. Mas eu acho que naquela situação dramática em que as pessoas estão abandonando Jesus, né, ele poderia falar assim, não, calma, deixa eu me explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Mas, e algo que eu fui vendo, né, historicamente, isso, aliás, até o próprio protestantismo, porque o Lutero, é importante destacar isso. O Lutero, ele crê na presença real, né, de Jesus Cristo na Eucaristia. Uhum. O que muda em Lutero é a explicação que ele vai dar para essa presença real. Então, inclusive com ortodoxos também, os ortodoxos também creem que é uma vertente do cristianismo na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Só que eles não creem na explicação que nós católicos damos, que é a transubstanciação. Uhum. Então, recapitulando, a Igreja sempre creu na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Só que lá pelo século IX, São Pascasio Radberta foi o primeiro a dar uma explicação racional se servindo da filosofia aristotélica para isso. E lá, depois, no quarto concílio de Latrão, a Igreja vai lá e bate o martelo e fala, essa vai ser a explicação da Igreja. Então, a Igreja sempre criou na presença real, mas com o desenvolvimento da doutrina, a Igreja foi desenvolvendo a explicação da transubstanciação. Então, o próprio Lutero, ele vai discordar da transubstanciação, mas ele ainda crê na presença real. Né? Uhum. Então, veja que o tanto de tempo em que todos os cristãos e todos aqueles que foram debandando da Igreja, seja aqueles na época do nestorianismo, lá no século V, século IV, aquelas controvérsias cristológicas, o cisma do Oriente, depois no século XI, né, com os ortodoxos calcedônios, todos esses cristãos creem na presença real. Então eu ficava pensando, mas todo mundo crê na presença real, até o próprio Lutero. Né? Como é que de repente chega alguém e fala, não, isso aqui é simbólico? Né? Tá. Você contou a sua jornada intelectual, né, para a sua compreensão de que, de fato, o que a Santa Igreja ensina da transubstanciação é verdade. E isso é importantíssimo. Né? A gente precisa ter uma fé com entendimento. Porém, se eu bem me lembro, na Igreja Protestante, era um momento bonito quando o rapazinho ia participar da Santa Ceia pela primeira vez. Uhum, né? Era quase que um rito de transição. Como que foi para o Fábio comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo pela primeira vez? Olha, eu já tinha tido contato com a literatura sobre os milagres eucarísticos, né? É uma coisa assim impressionante, maravilhosa. E eu soube, por exemplo, que ao longo de todos esses milagres, quando a gente vai constatar o tipo sanguíneo, sempre é o mesmo, por exemplo, é o tipo AB. Em todos esses milagres eucarísticos. Né? Então, tem um doutor Ricardo Castanhon, que inclusive é um ex-ateu que se converteu ao catolicismo, tem um vídeo dele no YouTube dele explicando um milagre eucarístico que aconteceu na época do cardeal Bergoglio, lá na Argentina, que ele foi chamado para investigar esse milagre. Então, eu tinha consciência de tudo isso. Inclusive, eu demorei um pouquinho para ir para a minha primeira missa, que eu me converti em março e só fui para a minha primeira missa em junho, porque eu tinha consciência do que estava acontecendo ali. Então, eu tinha um temor e tremor muito grande diante disso. E foi uma coisa assim... e eu raciocinei da seguinte forma, inclusive, né? Aquela mulher hemorrágica nas Sagradas Escrituras, ela toca nas orlas das vestes de Jesus Cristo e ela é curada.
com a Eucaristia, a gente toca muito mais do que a orla das vestes, né? Então foi um momento assim realmente muito tocante, né? E chocante para mim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, inclusive se a participação na Eucaristia não faz na minha alma e em mim o que fez na mulher hemorrágica, é por pura falha minha, né? Então, se eu tivesse um coração mais aberto e muito mais sensível aos sacramentos, eu viveria na minha vida milagres muito mais extraordinários do que aquela mulher hemorrágica nas Sagradas Escrituras, né? Então, é um momento que sempre eu me emociono muito, né? E principalmente quando o padre fala aquelas palavras de Cornélio, né? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Isso, para mim, é o mais bonito, um dos momentos mais bonitos da missa, né? Então, eu sempre me emociono muito quando eu vou comungar do corpo de Cristo, né? Porque eu também sempre me lembro como é que eu ignorei isso por tanto tempo, né? Uhum. E para mim é meio chocante isso, mas Deus sabe o que faz, né? Talvez eu não encarasse esse momento com tanta seriedade se eu não tivesse vivido o que eu vivi ao longo da minha vida, né? É um tesouro que estava disponível para a gente o tempo todo e a gente simplesmente passava de largo, né? Fábio, você sabe que muitas pessoas têm me procurado porque são evangélicos, são protestantes e querem se tornar católicos. E eu imagino, eu conheço um pouco do seu apostolado nas redes sociais, eu imagino que isso aconteça com você também. Pessoas que são protestantes e por N razões se sentem atraídas pelo catolicismo, mas estão com medo das reações dos seus familiares. É interessante porque quando um católico se torna evangélico, não muda nada, assim, ninguém briga com ele, não causa briga familiar. Aliás, os parentes católicos falam assim, pelo menos está com Jesus, pelo menos está com a família da fé, pelo menos está na igreja. Mas o que vocês talvez não saibam é que quando o evangélico decide se tornar católico, ele é criticado ferrenhamente. Então, assim, a minha pergunta, Fábio, é a seguinte: eu tenho recebido muitas pessoas que querem se converter ao catolicismo, mas estão com medo da reação dos seus parentes, amigos, colegas da igreja, e às vezes o círculo de amizade da pessoa é esse, o círculo social dele é esse. Se tornar católico vai significar na prática quase um suicídio social, porque ela vai perder muitas companhias, muitos ambientes que se frequentam. A minha pergunta é: como a sua família reagiu e como você lidou com isso? E se eu puder acrescentar uma terceira pergunta para encerrar o nosso bloco, eu quero que você fale do seu coração um conselho para essas pessoas. Olha, foi bem duro, né? Porque imagina, uma família, todo mundo batista, né? Eu me lembro que a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, eu vi muita gente fazendo o inverso, né? Agora eu nunca ouvi falar de alguém se convertendo ao catolicismo vindo do protestantismo. E aí que eu comecei também a pesquisar mais coisas sobre as conversões, etc. Eu tenho toda uma pesquisa nesse campo das conversões, né? Mas foi bem duro, porque eu costumo dizer que eu acho que se eu tivesse chegado em casa, vestido de pai de santo, com uma galinha preta debaixo do braço, um charuto na boca, seria menos dramático do que eu dizer que eu era católico, né? Mas foi algo realmente muito impactante para minha família, principalmente na época. Inclusive, meu tio, esse que eu falei que estudou na Alemanha, fez doutorado, ele era o pastor da igreja na época. Então, praticamente todos os meus familiares estavam na igreja, né? Na mesma igreja. Então, o meu pai, eu me lembro que a primeira vez que eu saí de casa para ir à missa, até então ele não sabia de nada, né? E só quem acompanhou essa investigação minha foi a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. E ela também se converteu? Ela também se converteu, mas ela é bem discreta ainda, né? Ela foi se assumir depois que a gente se casou. E aí, eu me lembro que eu estava saindo de casa e fazia tempo que eu não ia para a igreja batista, né? Porque eu já não me sentia bem e tudo. E aí eles perguntaram, para onde você está indo? Aí eu falei, para a paróquia São Pedro de Alcântara. Aí fui embora, pronto. Quando eu voltei, aí meu pai na penumbra da sala ali, né? Ele, não, Fábio, quero conversar com você. E meu pai, ele foi batizado na igreja católica, né?
mas depois eu vi ele sendo rebatizado, né? Só há um batismo, mas foi rebatizado na igreja batista. E ele falando, não, Fábio, eu conheço isso aí, eu já vivi isso aí e tal. E ele começou a falar comigo as coisas que Como geralmente... se ele conhecesse o catolicismo. Sim, sim. E eu comecei a explicar para ele as coisas. Ele, há quanto tempo você está estudando isso? Eu falei assim, uns 2 anos aí. Aí ele ficou meio assustado e desde então ele falou assim, não, então eu nunca fui católico, coisa nenhuma. Ele parou de falar que era católico. Mas foi uma confusão na família, né? E assim, eu me lembro que no primeiro ano, realmente foi minha vida se tornou um inferno. Porque o que acontecia? Eu sempre fui muito ativo nas redes sociais. Então comecei a escrever coisas nas redes sociais defendendo a igreja, etc. Meus pais iam para a igreja, voltavam da igreja com aquele ambiente de fofoca e tudo, e o pessoal falava, não, o Fábio está defendendo o Papa, não sei o quê. Voltava, era um quebra-pau em casa, né? Todo fim de semana. Aí o que eu fiz? Bloqueei todo mundo, fechei minha rede social no Facebook na época, e aí pararam. Assim, melhorou bastante a situação. Talvez, então, o que a gente precise fazer às vezes é tapar os ouvidos para certas pessoas. Né? Exatamente. Não saia daí, a gente está indo para um rápido intervalo, mas a gente volta para o terceiro bloco do nosso programa De Volta para Casa, onde eu, com a ajuda do Fábio, vamos responder as perguntas que vocês enviaram para nós. Não saia daí, até já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa De Volta para Casa. E nesse bloco nós vamos responder perguntas que vocês têm enviado para nós e eu conto com a ajuda do meu amigo Fábio Salgado de Carvalho. Lembrando, né, esse programa chega a você todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. Fábio, a primeira pergunta dessa noite chega de São José, Santa Catarina, e quem a fez foi Marcelo Pereira. A pergunta dele é uma pergunta que eu imagino que muita gente deve se fazer. Como obter a interpretação correta da Sagrada Escritura e por quê? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o que eu sempre falo, a questão não é ser bíblico meramente, ou seja, você ter uma interpretação baseada nas Sagradas Escrituras, mas ter a interpretação certa. Tem um caderno bíblico, né, do Scott Hahn, que também é um ex-protestante, do Kurt Smith, em que ele fala uma coisa, olha, é preciso ter a fé da igreja para ler a Sagrada Escritura da forma correta. Te interromper. O Scott Hahn que estará conosco em breve. Bom saber disso. Foi muito importante para a minha conversão também. Então, ele fala isso no caderno de comentário bíblico dele, né? Olha, sem a fé da igreja, não dá para ler a Bíblia e interpretar a Bíblia corretamente. Inclusive, isso pode servir como pedra de tropeço para a sua fé, como serve para muitos protestantes, né? Então, para ler a Bíblia corretamente, tem de ter a fé da igreja. É simples. É claro que a gente se vale sempre de elementos da hermenêutica bíblica, né, elementos textuais, a gente recorre às originais, mas a fé da igreja é o elemento principal e primordial. Então, como ler a Bíblia corretamente, tendo a fé da igreja, é o que eu responderia. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Eu sou professor de hermenêutica bíblica no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio e a gente trata muito desse assunto. Quando nós nos aproximamos das Escrituras Sagradas, a gente tem que se aproximar sabendo que a gente está chegando em território santo. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é inerrante naquilo que ela se propõe, que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Mas um livro inspirado na sua redação precisa de um intérprete inspirado. O intérprete com a promessa do Senhor de que aquela interpretação não falharia. E eu acho interessante porque quando alguém me diz assim, eu vou trazer a minha interpretação para esse texto bíblico, é uma confiança muito forte na nossa própria capacidade, né? Eu costumo brincar que às vezes as pessoas não entendem um texto de jornal, uma receita de bolo, não sabe se é para colocar
3 colheres de sopa de açúcar, aí a pessoa fica, sopa de açúcar? O que é sopa de açúcar? Não, 3 colheres de açúcar, daquelas de sopa. Aí a pessoa diz, não, eu vou ser o intérprete das Escrituras. E o que você está dizendo é, nós podemos e devemos interpretar a Bíblia, devemos saber os elementos textuais, históricos, culturais de determinada passagem, ao contexto canônico, o contexto teológico, mas temos que interpretar dentro da fé bimilenar da Santa Igreja, é isso? Exatamente, exatamente. Eu me lembro, Fábio, do saudoso, querido Dom Henrique Soares, que nós perdemos, infelizmente, recentemente, e eu estava para conhecê-lo, porque o meu bispo, que é um pai espiritual muito querido, Dom Gil, era muito amigo de Dom Henrique. E quando o Dom Henrique estava internado, o Dom Gil estava rezando por ele, conversando com ele, falou, quando ele sair do hospital, você vai conhecê-lo, que eu vou te apresentá-lo. Porque o Dom Henrique foi muito importante na minha própria conversão. E o Dom Henrique usava a seguinte metáfora, a Bíblia é o álbum de fotografias da família. Né? Se eu te mostrar o meu álbum de casamento, você vai poder ver as fotos, interpretá-las, mas só quem é da família vai poder olhar e saber de fato o que se passou ali. Né? Segunda pergunta, Fábio, uma pergunta interessante. Pergunta da Fernanda Mendes, de Maceió, Alagoas. Teoricamente, um protestante que morreu protestante pode ir para o céu? Eu gostei desse teoricamente, né? A resposta é positiva, sim, né? O que a igreja ensina? Ela fala que não há salvação fora da igreja. Okay. Mas o que é isso? Significa que a pessoa precisa estar incorporada ao corpo de Cristo para ser salva. Como se dá essa incorporação? Por meio do batismo válido. Ora, a igreja, ela aceita como válido o batismo da maior parte das igrejas protestantes. Então, se a pessoa ela foi batizada validamente, ela conseguir a façanha de morrer em estado de graça, estando no meio protestante, porque o que ocorre, né? O meio ordinário, para que a gente consiga se santificar e se salvar, são os sacramentos. Então, nós temos a confissão, mas o protestante, ele depende inteiramente, por exemplo, da contrição perfeita diante de um pecado mortal que ele venha cometer, porque ele não tem o sacramento da confissão. E ele não tem o sacramento da confissão porque ele não tem a sucessão apostólica, ele não tem padres validamente ordenados no seu meio. Então, a resposta é positiva. Sim, é possível. Né? Para ser salvo, a pessoa precisa morrer em estado de graça. E como que a gente entra em estado de graça? Por meio do batismo. O batismo ele vai infundir a graça santificante na pessoa. Então, se há o batismo no meio protestante, em princípio, sim, ela pode ser salva sendo protestante. Então, teoricamente, sim. Sim. Né? Então, Fernanda, teoricamente, sim, um protestante que morre protestante pode ser salvo. E, aliás, inclusive, a Santa Igreja nos ensina que é possível ser salvo até quem não é cristão, mas se aquela luz da verdade que a pessoa tem, ela procura seguir, ela pode, de alguma forma, alcançar a salvação. Esse é o ensino bíblico e esse é o ensino da Santa Igreja. O Senhor Jesus disse, se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpas, mas porque eu vim, vocês são indesculpáveis. São Paulo nos ensina, Deus perdoa os tempos da ignorância. Então, as Sagradas Escrituras nos apontam para essa verdade de que não é que o sujeito nunca ouviu, ele necessariamente vai ser salvo. Não é isso. É que existe uma remota possibilidade. Mas o que o Fábio nos lembra é que esta é uma possibilidade. Não conte com isso. Não aposte todas as suas fichas nisso. Porque o caminho seguro para o céu é o caminho que o Senhor Jesus estabeleceu. E o caminho que o Senhor Jesus estabeleceu foi, ele veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita, se entregou na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício
no meu e no seu lugar. Ele ressuscitou o terceiro dia como prova de que o sacrifício dele foi aceito. E ele envia a sua igreja munida dos sacramentos para aplicar nas nossas vidas aquilo que ele fez na cruz. Eu digo isso porque algumas pessoas dizem, não, mas se eu creio em Jesus, Jesus morreu por mim, eu estou salvo. Mas você nos lembrou, né? Os sacramentos realizam o que significam. Os sacramentos são como um encanamento que traz da fonte, que é a cruz, a bênção de salvação para as nossas vidas. De modo que alguém que deliberadamente rejeita os sacramentos, não recebendo essa graça, como você disse, pode acontecer, mas é raro ser salvo, né Fábio? Eu costumo sempre usar essa imagem, né? Você escolher passar a vida sem a igreja é como você escolher ir para uma mata densa, podendo recorrer a um guia, a uma trilha segura, com provimentos para você percorrer aquela estrada, e você não, quero dispensar isso, quero pegar um facão e ir no meio do mato e fazer o meu próprio caminho. Então a igreja, ela nos dá aquele caminho seguro para que a gente consiga ser salvo e ser como Cristo neste mundo, né? Coisa que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então é importante que... E por isso é importante a gente trazer, seja quem for, para a Igreja Católica. Precisamente porque os meios ordinários, ou comuns, ou normais, para que a pessoa consiga ser salva, estão na igreja, né? Perfeito. Fábio, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que agora você fizesse as suas considerações finais. Aquelas pessoas que estão nos assistindo e talvez já são católicas, mas precisam fortalecer na fé, ou são protestantes e estão investigando a fé católica, e também como que essas pessoas podem te encontrar. Pode conversar olhando para aquela câmera ali. Tá certo. Eu sou muito ativo nas redes sociais, eu tenho um perfil no Instagram que é Fábio Sal de Carvalho, também tenho um blog que é fabiosalgado.blogspot.com. Eu tenho cursos e aulões sobre a fé católica, sobre vários outros assuntos. E a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me tornado católico. Eu não me arrependo nem um pouco, mudou minha vida totalmente, drasticamente, e a coisa mais preciosa que eu posso ter é a fé católica. E como diria o padre Paulo Ricardo, que eu mencionei, é lindo ser católico, né? É uma coisa realmente sem precedentes. Quando você decide realmente abraçar a fé católica e você tem os santos ao seu lado, essa nuvem de testemunhas do seu lado, a sua vida muda totalmente, não tem volta, é um caminho sem volta. E eu quero isso para todo mundo, né? Muito obrigado, Fábio. E muito obrigado a você que nos acompanha, que nos fez companhia nessa noite de quarta-feira. Lembre-se, de volta para casa, aqui na TV Evangelizar, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Compartilhe essa notícia. Conte para as pessoas que nós temos um programa no qual nós narramos a jornada de pessoas que voltaram para casa. Eu também quero te convidar a me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é dudufaria1 e eu quero usar o meu Instagram para te ajudar a conhecer, amar e defender a fé católica. Também convido você a entrar no meu site, eduardofaria.com.br, onde eu tenho muitos recursos para te ajudar. Deus abençoe vocês e até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar.